Shalom pessoal, Rabino Jacques, aqui de volta depois de uma pequena experiência com Covid, mas foi muito leve, então de volta. Para achar essa semana é incrível. Para mim, ela é talvez a mais dramática de toda a Torá, que tem as cenas mais fortes, como se fosse assim o final da novela. E de fato, é o fim da novela, da saga dessa primeira família, né, que cria a Bíblia. Tem o Abraão, tem o Isaac, Jacó e depois os filhos, né? Nós chegamos então no final do livro de Gênesis e tem lições que para mim são incríveis e cenas que são como se fossem já disse, o fim da novela. Porque nós temos um personagem que é o José do Egito, o Yosef, que é o personagem mais incrível da Torá, para mim. O sujeito que, já falei no passado sobre isso, que começa não do nada, menos que o nada, né? Ele começa como uma pessoa normal, aí cai, e acaba tendo uma subida meteórica para ser o vizir, a segunda pessoa mais importante do Egito. E aí, depois de toda a saga, toda a telenovela, chega o pai dele. E aí nós estamos em Gênesis 48, versículos 8 a 11. Acontece que o José vai ver o pai e leva os dois filhos que ele tem. E aí ele pergunta quem. Aí vê o filho, ele fica tão contente porque ele lembra, ele tinha achado que José estava morto. De repente, não só ele o vê, mas vê que é um sujeito, um homem formado, rico, poderoso. E aí ele pergunta, quem são esses dois? Ele diz, esses aqui são os meus filhos que Deus me deu aqui na terra do Egito. E aí ele diz assim, eu nunca esperava nem sequer ver a tua face e Deus me deu para ver a face dos teus filhos também. Imagina só, um pai que tinha um filho favorito, não significa que ele era um bom pai, né? Ou talvez um bom pai é o que tem filhos favoritos, mas não deixa os outros saberem. Talvez você sempre tenha um favorito. Essa conversa para outro dia. Porém, o filho que ele gostava mais, e aí o filho morre, né? Morre, e de repente ele não só tem a chance de vê-lo, como de ver que é um sujeito, já um homem feito, se dá bem na vida, tem filhos. Mas imagina a mudança de um estado de desgraça para uma alegria plena, né? Isso, coisas que o destino, né? O universo, as coisas como mudam. Eu vou chegar lá. E eu diria que, né, ele diz, né, porque Deus me deu para ver a cara dos seus filhos também. Porque no final, tudo depende de Deus. O que nos ensina que ter esperança é a essência do judaísmo. O judeu é aquele que tem esperança, aquele que acha que as coisas são boas e vão ser melhores. Se você acredita nisso, então você verdadeiramente é um judeu, ou judia. E aí, a história segue, né? Porque eu acho porque na verdade as coisas não dependem de nós, dependem de Deus. Eu vou chegar lá. O segundo evento relacionado a isso acontece bem no fim da Parashá, bem no fim vai aqui no capítulo 50, versículos 18 a 20, o Jacó morre, todos os irmãos vão juntos, né, vão enterrá-lo, aí terminaram as coisas fúnebres, e aí os irmãos vão e se jogam na frente do José e dizem, agora nós somos teus escravos, né? Ou seja, pensando, agora ele vai querer se vingar da gente, né? Então ele vai agir como nós teríamos agido se nós estivéssemos no lugar dele. Porém, José é um homem de fé. José diz para eles, não tenham medo, porque quem sou eu em vez de Deus? Dando a entender, primeiro, que a vingança, se é que existe alguma vingança, é de Deus, né? Ele não vai fazer nada. Porém, aí ele continua no versículo 20. Mas, de fato,
vocês quiseram fazer mal para mim, porém Deus planejou isso para o bem, para que eu pudesse fazer, para que ocorresse tudo o que aconteceu até esse momento, para manter toda essa população, toda a tribo, né, viva. Outra vez, né, que você tem um evento, né, entendeu? O José, os irmãos não gostam dele, jogam ele no buraco, vendem ele como escravo, dizem pai que ele morreu, criam toda essa história que na superfície pareceria ruim, mas na verdade esses são os passos necessários para que pôr em ordem, né, para encaminhar o processo que tem que verdadeiramente acontecer, que é o José chegar a ser o vizir do Egito e poder salvar o povo. Então, todos esses, ambos exemplos, né, eu acho que me fazem pensar que há um grande mistério no mundo, né? E se você quer saber, agora vem outra grande sacada, se você quer saber qual é de que se trata a Bíblia, o que significa tudo isso, a chave, pelo menos dizia o mestre da minha tese, Dr. Ellis Rifkin, Lava Shalom, que você tem que olhar no fim do livro de Jó. Por quê? Entenda o seguinte, nós judeus liberais acreditamos que a Bíblia é um documento escrito que é de Deus, de origem divina, porém mediado por seres humanos. Os seres humanos escreveram. Deus inspirou, eles escreveram. Portanto, ele reflete a filosofia, a teologia, o pensamento daquele momento em que ele foi escrito. Então, se você olhar para um texto que você pode identificar como posterior, né? Ou seja, toda a Bíblia é antiga, mas tem mais antigos e tem menos antigos, né? Os mais antigos é Gênesis, etc. Mas na medida que o tempo passa, os profetas, as escrituras são textos mais recentes, né? Ou menos antigos, portanto, mais modernos, portanto, que representam uma teologia, uma filosofia, uma visão do mundo mais sofisticada. Tá? Então, se você quer entender de que se trata a Bíblia, você tem que olhar o último capítulo de Jó. Porque Jó é o livro que, na minha opinião, explica tudo. Tudo que você quer saber está lá. Tá? Bom, nem tudo, quase tudo. Mas, o que rola no livro de Jó? Tem o Jó, que é um sujeito que a vida dele é boa, ele é um sujeito religioso, aí chega o Satã é um anjo que tem inveja dos seres humanos e diz para Deus, deixa eu testá-lo, eu vou testá-lo e eu vou ver se, mesmo quando as coisas estão ruins, se ele ainda assim ele adora a Deus e é fiel a Deus. Aí ele apronta um monte de coisa, no final fica provado que o Jó de fato é uma pessoa boa, e o Satã se ferrou, porque o teste que ele quis fazer não deu, né, não provou nada. E aí o Jó tem uma chance de confrontar Deus. E aí ele pergunta para Deus, por quê? Por que você fez isso comigo? E aí começa o capítulo 38 para frente, leia lá, eu vou só te dar uma ideia. Basicamente Deus diz, o que você sabe? Quem é você para perguntar para mim por que eu faço o que eu faço? Você por acaso estava aqui quando eu criei a fundação do mundo, quando eu elevei as montanhas, etc, etc. Ou seja, o que Deus está dizendo é que nós somos seres finitos que temos uma pequena visão da realidade. Nós olhamos a realidade por uma fresta. A realidade é ampla. Nós vemos então só uma pequena perspectiva. Nós só podemos ver o que está acontecendo aqui e agora. E quem sabe lembrar o passado e nem tanto. Você nunca é bom de lembrar o passado do jeito que você acha que você é. Ninguém é. Tá? Mas o que Deus está dizendo é, eu sei tudo, você sabe no máximo o que está rolando no teu momento
se você tiver inteligência suficiente para perceber o que está rolando. Tá? E a prova tá, duas provas que eu te dei, uma é o Jacó achando que o filho dele tinha morrido e de repente a coisa mudou completamente porque na verdade o que na superfície pareceria uma desgraça provou ser uma bênção, né? E no final do texto, né, da Parashá, mesma coisa, algo que os irmãos acharam que eles tinham feito que era para o mal, que eles desejaram o mal para o José, foi o que encadeou os eventos que levaram ao grande sucesso do José e a salvação do povo. Então, no final, o que eu posso dizer é o seguinte, reiterar, que ser judeu é ter esperança. E se você acha que as coisas não estão boas, ou as coisas não estão boas do jeito que elas deveriam estar, é porque ainda não terminou. Você só tem que ter paciência. Pode ser que as coisas não se arrumem na sua vida, no período da sua vida também, porque a nossa vida é finita, o universo, o povo judeu, ele dura para sempre. Mas, no final, acho que essa é a grande lição, não só dessa Parashá, né, do livro inteiro, do livro de Gênesis, de Bereshit, e, para mim, da Torá inteira. Que ser judeu é levar a bandeira da esperança. Eu, por outro lado, tenho uma grande esperança que você vai dar um joinha, um like nesse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Quiser aprender mais sobre o judaísmo, ter mais contato, se inscreva no Brit Brachá. Quiser apoiar, também vai ter informação aí. Obrigado por ter assistido. Shabbat Shalom, ou o que for, e feliz 2021. Tchau.